Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, Francamente um K, que é mais fácil de achar. Hoje quero falar sobre a antiga tríade da mulher atleta, né, que um dos nomes atuais é deficiência relativa de energia nos esportes, e da elucidação das mudanças endócrinas afetando a saúde de homens e mulheres. Bem, basicamente é uma revisão, falar só alguns pontos, né, mas a ideia é que o que se chamava, né, se cunhou chamar ali na década de 90 de tríade da mulher atleta é uma coisa mais ampla, inclusive que pode afetar tanto homens quanto mulheres, né? E também é mais amplo, então seria mais amplo pelo menos por duas coisas. Pode afetar também homens e não se restringe simplesmente à questão lá da questão da ingestão alimentar inadequada, do osso e do ciclo menstrual afetado. Tá? Então, tem algumas coisas aí, né, só pra gente uma curiosidade, é uma coisa que eu achei bacana, né, eu estava vendo os autores do livro, eu falei: "Pô, conheci essa autora aqui, né", e aí acabei curiosidade, achei, né, que ela, a Nama Constantin, é uma das editoras desse livro aqui, já tem algum tempo, e esse livro eu tenho, e é um livro excelente de endocrinologia e atividade física e esporte. Eu não sei se tem outra versão, né, eu tenho essa versão aí, que já é bem antiga, mas é um livro bem legal, eu achei interessante, eu achei o trabalho, só uma curiosidade para saber, né, sobre isso. Bem, um detalhe. Então, esse tríade, esse termo aí, ele foi lançado originalmente há uns 25 anos atrás, né, foi cunhado, e tinha esses 3 componentes, ele precisou ser ampliado. Então, parte dessa ampliação veio da ideia lá do American College, né, que, o American já fez um posicionamento, né, um position stand, em 97, falando sobre o que era essa tríade. Depois ele fez, 10 anos depois, redefiniu a síndrome como uma síndrome LEA, né? Não a irmã do Luke lá, LEA, Low Energy Availability, né? Baixa disponibilidade de energia com ou sem distúrbio alimentar, porque esse termo precisou ser ampliado. E aí, em 2014, o Comitê Olímpico Internacional, e aqui nesse trabalho ele não fala, eu olhei mais um também que não distingue muito bem isso, o Comitê Olímpico Internacional, em 2014, veio com esse termo aqui, ó, né, veio com o termo RED, né, que é a deficiência relativa de energia no esporte. Então, era tríade, aí o American College definiu que essa tríade tinha esse nome de baixa densidade de energia, né? Porque basicamente o que eu vou falar é o seguinte: como é que eles definem isso? Eles pegam a ingestão energética diária do sujeito, definem quanto que ele está gastando para energia e vê o que sobra dividido pela massa magra. Então, basicamente, você está vendo aquilo que sobra para o atendimento aí, né, para cuidado das funções biológicas do indivíduo. Então, basicamente, se você parar para pensar, essa LEA, essa condição LEA, que é responsável pela tríade da mulher atleta, que também é chamada hoje desse RED, RED-S, síndrome relativa, daí relativa, né, deficiência relativa então, nesse conceito da parte de energia necessária aí para manter os componentes fisiológicos funcionando, é, ela é a tal da responsável pelo quadro como um todo, e aí se percebeu que esse quadro é muito mais amplo, porque essa deficiência de energia acaba afetando como um todo. Então, quando eu falei, o termo foi criado aos 25 anos, é, foi necessário, né, precisou ampliar o termo, a gente falou, então a necessidade insuficiente de energia para cobrir as demandas físicas fisiológicas, e isso pode afetar qualquer um que se exercite, né? Por isso que eu falei, independentemente de ser homem ou mulher. E aí tem uma figura onde eu vou rapidinho mostrar as questões ali hormonais, tá? Fora essa, que essa questão, essa aqui já vai se divertindo aí com a função, daqui a pouco a gente fala sobre essa figura. Então a gente falou da questão do American College, né? Que ele definiu isso em 2014. Então, ao longo do paper aí, o que dá a entender é que essa baixa densidade de energia é meio que sinônimo do RED, né? Então essa lei aí foi feita aí como causa, né, esse contexto aí, como causa da antiga tríade da mulher atleta, e o nome dado pelo Comitê Olímpico é o tal do RED, deficiência relativa de energia. Então, a ideia é justamente essa, né, uma quantidade de energia insuficiente para você manter as funções funcionando. E aí ele fala aqui, né, basicamente ele conta assim no trabalho aqui, por exemplo, quando você tem essas coisas de
descontando a energia da atividade física, você fica com uma quantidade de que é insuficiente para cobrir todas as funções metabólicas, você começa a abrir mão daquelas funções que, pelo menos no curto prazo, não são determinantes para a vida, sobrevida, para a morte, né? Determinar a morte do organismo. Que é, por exemplo, a parte da reprodução e a parte óssea. Quer dizer, você abriria mão de manter a parte reprodutiva funcionando na parte óssea, para manter o sistema imune, para manter os tecidos funcionando, tá? Então eu defini como é feita a LEA, né, que é o total da energia menos os gastos com a atividade física, dividido isso para massa magra. Então ele fala muito sobre massa magra, ele comenta aqui, por exemplo, que a quantidade mínima aí para a mulher ficar saudável em termos de energia seria 45 quilocalus por quilo de peso de massa magra, e que de 30 quilocal por quilo de peso de massa magra para baixo seria um limite mais baixo, você estaria entrando nesses distúrbios aí, né? Começa a ter essas questões desfavoráveis. Aí que fala aqui para o homem, apesar de ter também hoje a concepção que isso acontece no homem, não tem tanta literatura, né? Não tem essa literatura como todo o que mais. Então, falou das dietas de 40, quando a necessidade não respondeu a demanda, o que mais? Então, processos vitais para sobrevivência. Então, ele vai falando tudo isso aí durante a revisão, né? E aí que vai falando, por exemplo, né? Suprime a taxa metabólica. Então, aí ele vai falando, por exemplo, né? O que são sintomas da LEA, da RED, né? Claro que vai ter consequência na saúde do desempenho. Aí ele fala desempenho, diminuição da resposta ao treinamento. Então, são síndromes que a pessoa não se recupera do treinamento. Inclusive, pessoal, tem um outro estudo, tá? Que, na verdade, a pessoa fala que tem dificuldade de entender, às vezes, o quanto alguma coisa está acontecendo com o indivíduo é essa RED, ou LEA, né? Ou é overtraining, porque muitos estudos do overtraining, que os caras falavam que era overtraining, processo de carga, tá? Na verdade, era essa síndrome aí. Então, a performance caía, a imunidade ficava comprometida, em função de ter uma quantidade suficiente de energia vital. O julgamento fica comprometido, coordenação comprometida, concentração comprometida, irritabilidade, depressão. Então, ele fala de uns sintomas aí, né? E fala que a prevalência é muito alta em habilidade, em algumas modalidades, né? Na dança também, por causa ou seja, por causa do desejo de magreza, né? Para aparência ou melhorar o desempenho. E isso também acontece, claro, né? Por essa necessidade de aumentar o desempenho e a magreza, concomitantemente com alto gasto no exercício, né? E ele cita várias coisas que eu achei interessante. Por exemplo, é mais comum ter essa síndrome, né, a RED, nas atividades individuais que nas coletivas, né? Mas não está limitada só aos atletas de elite, os recreativos, os salinos também tem esse risco, né? Aí ele fala lá quando ele vai explicando essas disfunções, como está aí a questão do hipotálamo hipófise, né? Dá alguns exemplos, né? Que dentro dessa, embora ele não faça aqui da função reprodutiva, se observa, por exemplo, encurtamento da fase lútea, né? A possibilidade do GH, do LH, perdão, né? Enfim, vai falando algumas coisas. O que mais? Fala do homem, né? Menor quantidade de pesquisas, que os níveis de testosterona são reduzidos. Ele fala, por exemplo, dos atletas de endurance, né? Fala do aumento da prolactina, que é o inibidor de testosterona. Enfim, ele fala várias coisas interessantes, né? Que, de certo modo, boa parte do texto está resumido nessa figura aqui. Não, você vê baixa disponibilidade de energia, isso é percebido, por exemplo, no hipotálamo, e você vai ter uma pulsatividade menor do hormônio liberador de gonadotrofina. Com isso tem menos FSH e LH. Como eles estão ligados, tanto à produção dos hormônios, no caso o LH, como de gametas, no caso do FSH, você vai ter redução dos hormônios e, claro, da produção de gametas, né? Estradiol, no caso gametas, quem produz é o homem, na mulher é só a maturação. Então, testosterona menor, né? Estradiol. Isso tem um efeito na saúde óssea. Então, ele vai discutir lá a questão de o osteoclasto ativa mais que o osteoblasto, né? Então, vai acabar diminuindo a formação óssea, né? Então, diminuição da densidade, diminuição da saúde óssea. E aí, lembrando a questão que isso não está associado só ao sexo feminino. Tem, por exemplo, aqui do canal, um vídeo, que é o vídeo de uma capinha com soldadinhos lá do Toy Story, mostrando que militares, quando eles fazem lá 8 semanas de um treinamento bastante intenso, eles acabam tendo aumento de marcadores de degradação óssea. E se você faz uma
composição, você complementa a alimentação deles em termos de energia, essa degradação diminui. Então aqui mostrando, né, TSH, diminuição de T3, T4, diminui a taxa metabólica, logo, né, lógico, né, se essa conceito de disponibilidade de energia aí, é você extrair energia do gasto com o exercício e verificar quanto sobra para o tecido de massa magra para todas as funções, é interessante que você baixe hormônios como o T3, né, que é a parte ativa, que aumenta o consumo de oxigênio e determina lá a parte do efeito basal. Então, diminuir leptina. Aqui é uma coisa interessante, tá? Porque tá muito essas dietas. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Aí você fala, vamos cortar carbo, cortar carbo. Então ele mostra aqui, por exemplo, hormônios como leptina, é, e ele até cita os hormônios. Eu sei que ele fala da leptina com certeza, né? Ele fala aqui que eu achei bastante. A grelina, a leptina e tal, são muito sensíveis à mudança de carboidrato, tá? Então, aí ele vai falar: olha, mexe com GF1, mexe com insulina. Tem aqui no canal um vídeo sobre essa resistência anabólica com treinamento, tá? Então, pode mexer com a função vascular. E aí, por outro lado, que maravilha, né? Enquanto toda a parte de anabolismo aqui, citando a parte óssea, metabólica, função, está alterada, né? De modo, como diz outro, né? De modo a conservar a energia, hormônios como grelina, né? O ACTH, liberado aqui pela hipófise, né? Em resposta ao CRH, vai aumentar o cortisol lá no córtex adrenal e estresse, né? Hormônio de estresse. Inclusive, tem um trabalho que eu falei, acabei de falar que eu vou comentar aqui no vídeo, justamente isso, dieta de baixo carboidrato, aumentando cronicamente cortisol. Ficar esperto com isso, né? Outros efeitos reportados, diminuição de aspecto cardiovascular, desempenho. Então, basicamente, o que eu quis trazer aí com esse vídeo para não se prolongar muito? É um trabalho bastante interessante, tem muitas explicações hormonais em cada um dos diferentes tecidos. Por exemplo, ele fala de sistema cardiovascular, né? Como você vê na figura, comenta alguma coisa de endócrino, claro, bastante coisa de endócrino, de imunidade e tal. Mas eu quis falar, mais importante que eu quis trazer com o vídeo, é essa ideia que esse nome tríade da mulher atleta não é mais usual, em função do fato de, como eu já comentei, isso ser também presente em homens ou mulheres, ou qualquer um que gaste mais energia e gaste muita energia com exercício e tenha menos energia para essas funções vitais, né? Que isso vai afetar mais do que só os 3 pontos iniciais que foram descobertos, vai afetar muito, que nem o próprio cardio, sistema imune e tal. E aí não tem nada a ver com esse trabalho, mas eu peguei um outro trabalho bastante interessante, também comenta a confusão que essa RED, né, deficiência relativa de energia, ou LEA, low de energia availability, baixa disponibilidade de energia, o quanto elas se confundem na manifestação com o overtraining e a dificuldade, é um outro trabalho, se der eu até faço um vídeo, da necessidade de ter critérios diagnósticos para separar as duas coisas, porque as duas coisas, tanto o overtraining como, vamos dizer aí, a antiga síndrome da mulher atleta, os critérios que são negativos, quer dizer, você vai dizer, não é isso, não é isso, não é isso, até que sobra isso, né? É um critério de classificação por exclusão. Então você vai tirando o que não é até achar o que é. E aí que dá a cabeça bate, né? Porque o overtraining é muito parecido nas manifestações com a regra. Então é isso, pessoal. Um vídeo aí pra gente entender, se atualizar sempre, né? Como eu digo, eu estou tentando, para os vídeos não ficar gigantescos, falar mais alguns aspectos centrais que despertem a curiosidade de vocês, que levem vocês aí a buscar o trabalho propriamente dito, ou pelo menos para se formar aí, né? Já dá uma melhorada e falar, não é maestria de tal, enfim, né? Ok? Muito obrigado aí pela sua audiência, fico muito feliz aí com ela. Deixe seu like, toque no sininho, chame seus amiguinhos, porque o canal aí parou em acho que 3 ou 4 milhões de pessoas e não está indo para frente. Então, é isso aí, conto com vocês nesse trabalho. Até mais. Tchau, tchau.